Sim, agora eu te vi aqui no chat. Vou ler Ah, tá bom. para vou ler para todo mundo. Ontem falou-se das profecias de Daniel e das semanas proféticas. Gostaria de ter uma explicação novamente sobre o assunto. Dá para ver aí, irmãos? Sim, conseguimos ver. Sim, sim, dá para. Sim, sim. Quadro aqui. Vocês conseguem ver o mouse aqui ou não? Sim, dá para ver ele se movimentando. Então, o que é esse quadro aqui, né? Ele fala sobre as 70 semanas de Daniel. Tá? Então, as 70 semanas de Daniel, elas são divididas em 3 períodos. Esse período aqui, das 7 semanas, esse período aqui das 62 semanas, e esse período aqui da última semana. Tá? Então, o que acontece? Quando o povo de Israel, um pouco mais aqui para trás, né? Quando o povo de Israel, eles se dividiram, primeiramente, né? Depois do reinado teve Salomão, teve Roboão, o seu filho, e no reinado de Roboão, as tribos de Israel se dividiram. Então, elas ficaram 2 tribos em Jerusalém, que foi Judá e Benjamim, e outras 10 tribos, elas ficaram em Israel, ou melhor, Israel não, ficaram em Samaria, era vamos dizer, a capital, né, das 10 tribos era Samaria, e eles ficaram ali até que eles foram levados pela Assíria. Né? O rei da Assíria veio e levou-os cativos, e eles estão cativos até hoje. Nós não sabemos, né, quem são esses descendentes, mas o Senhor sabe. E as 2 tribos que ficaram em Judá e Benjamim, um pouco depois dessas tribos, das 10 tribos serem levadas para a Síria, eles são levados para a Babilônia, por Nabucodonosor. E depois de 70 anos que eles estavam cativos lá na Babilônia, o Senhor levanta Ciro, né? E esse rei Ciro ele vai libertar ou permitir que alguns saiam, né? Ele diz que, eu não sei se especificamente ele falou que só alguns poderiam sair. Ele falou para ir e edificar o templo e edificar a cidade, né? O que acontece é que alguns saíram e outros não saíram, né? Mas esses que saíram, eles vieram aqui e eu não sei se eu tenho. Bom, aqui essa primeira seta aqui, os irmãos estão vendo aí, aqui eu olhei aqui. Elas são as primeiras 70 semanas, que foi quando eles começaram a reedificar o templo. Tá? Então, demorou 49 anos aqui, ó, conforme fala aqui. 49 anos. Depois, desde a edificação de Jerusalém até o Messias, teve mais 69 semanas. 62 semanas. Né? Então, essas 62 semanas, com mais essas 7 semanas aqui, ele vai totalizar as 69 semanas. Só que o tempo de Israel, na verdade, as 70 semanas de Daniel, logicamente, fica faltando uma, né? Uma semana dessa daqui. Então, o que aconteceu? Quando chegou o tempo para que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, montado, né, naquele o filho da jumenta, né, o jumentinho, era o cumprimento
dessa semana, da 69ª semana, ele foi apresentado no templo, não é? Mas aí o que aconteceu? O povo rejeitou o Senhor Jesus. Então, no momento que eles rejeitam o Senhor Jesus, o que eles fazem? Eles crucificam o Senhor Jesus. E isso aqui aconteceu no ano mais ou menos 29 depois de Cristo. Né? Por que depois de Cristo? Porque a gente ouve dizer que o Senhor Jesus tinha 33 anos quando ele foi colocado na cruz. Né? Então, estão faltando 4 anos, né, para a gente chegar nos 33 anos. E por que isso acontece? Acontece que o tempo que ele é contado, né, o nosso calendário, ele existe um erro no início do calendário. Ele existe um erro que, na verdade, o Senhor Jesus ele teria vindo no ano 4 antes de Cristo. Essa seria a razão. Ele nasceu no ano 4 antes de Cristo e ele viveu, então, até o ano como um homem, né, aqui na Terra, antes da sua morte, até o ano 29 depois de Cristo. Então, nesse momento, o que acontece? Ele é rejeitado, e no momento que ele é rejeitado, os irmãos estão vendo aqui um espaço de tempo entre a cruz e o início, né, da igreja. Que esse espaço aqui é exatamente como chama? O tempo, os 50 dias que aconteceu entre a ressurreição e a vinda do Espírito. Se os irmãos abrirem lá no livro de Atos, capítulo 1, em Atos, capítulo 1, vai haver uma informação aqui que é importante. No Atos 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. 40 dias desde que ele foi ressuscitado. Falando do que respeita ao reino de Deus. Né? E depois, quando ele fala, aqui no versículo 5, seguindo no 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Né? Então, isso aqui, o que está falando? Isso aqui está falando que esses não muito depois destes dias, né, desses 40 dias, que era o que ia acontecer? Era mais 10 dias para que se completasse o Pentecostes. Né? Penta é um radical que indica 50, né? O 5, né? No caso aí, 50 dias. Que era o dia seguinte ao 7º sábado. Quer ver se os irmãos abrirem lá em Levítico 23, nós vamos ver essa menção a respeito dessa festa. E fala, quer ver? No versículo 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado,
desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Não, pera, aqui não, 7 semanas seriam... não, 7 semanas inteiras, contareis. 50 dias. Tá? 7 semanas, então é o dia seguinte ao 7º sábado. Então, acabar 7 semanas, acabava no sábado, o dia seguinte, o primeiro dia da semana. Né? E aí foi, então, quando veio o Espírito Santo na igreja, né? Para formar a igreja. Né? Então, essa daqui Então, começou isso que os irmãos chamam, né, esse parêntese, que era o quê? A dispensação, uma nova dispensação que Deus, então, ia trazer na igreja, que era uma nova dispensação que era, então, a igreja. E aí, então, ficava faltando o quê, irmãos? Ficava faltando a última semana. Então, a última semana, que são 7 anos, ela é dividida, né, entre esses primeiros 3 anos e meio e até os outros 3 anos e meio. Então, essa daqui é o tempo aqui da tribulação. Esse período aqui é chamado de o princípio das dores. É a primeira metade da última semana. E essa outra metade é chamada a grande tribulação. Então, isso é o que vai acontecer. Esse período aqui, desde aqui até aqui, existem... quer ver? Deixa eu ir para um outro... Vocês estão vendo agora? Então, essa daqui, o que é? Essa daqui é a última... Deixa eu ver se dá para fazer uma coisa aqui. Apresentação de slide. Não, tá. Ok. Então, essa daqui é a última... Essa daqui é a 70ª semana, então, de Daniel, né? Estão vendo aí, irmãos? Então, a 70ª semana de Daniel, o que acontece? Então, essa daqui é a 70ª semana de Daniel. E ela é... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ela é separada, então, nesse princípio de dores e a grande tribulação. Para, tio. A 70ª semana de Daniel começa, lembra que acho que nós falamos, não sei se ontem, provavelmente ontem, ela começa com o concerto afirmado com os judeus. O que é isso? Vai se levantar esse rei, esse governador político com muita força, que vai estar lá na Europa, né, no Império Romano revivido, e ele vai fazer um acordo com os judeus, que estão... 1/3 dos judeus já estará, hoje já tem quase 1/3 da população dos judeus em Jerusalém, naquela região. Mas ainda 2/3 estão para fora. Parece que hoje existem algo de 5 milhões de judeus ali. Mas existem, então, 10, mais ou menos, né, que estão fora ainda. Então, quando esse acordo aqui for firmado, o que vai acontecer? Eles voltam para Jerusalém. E eles vão voltar para Jerusalém para ser provados grandemente pelo Senhor. Né? Porque uma parte deles será judeus fiéis e outra parte judeus infiéis. Aqueles que forem infiéis, eles vão receber a marca da besta, que fala lá em Apocalipse, né? Eles vão receber essa marca da besta e eles, então, vão ser... isso vai selar a futura condenação deles. Né? Então, aí quando chega... E nesse período aqui, do princípio de dores, vai haver ainda uma adoração a Deus, só que apenas na boca para fora, uma coisa
como fala, apenas professante, né? A pessoa apenas diz que faz, mas não é do coração. Então, vai haver uma adoração, um serviço judaico, né? Porque eles vão reconstruir o templo no começo desse princípio das dores, e também vai haver a falsa igreja, né? Que é, como chama, principalmente a igreja romana, né? E as denominações, o catolicismo, a cristandade professa, todos eles vão se juntar, uma coisa ecumênica, né? E vão então eles vão fazer parte não, eles serão representados pela grande prostituta, né? A mãe das prostituições e tal, né? E tudo isso vai ser destruído aqui, nesse momento, que é a metade da semana. Porque ainda nesse princípio de dores aqui, o anticristo que vai se levantar aqui, ele ainda permite, né, que haja algum tipo de adoração a Deus, mesmo que, logicamente, isso aqui é falso, né? Porque os verdadeiros adoradores, eles já saíram aqui, no arrebatamento, né? Então, aqui existem pessoas fiéis que vão pregar o evangelho do reino, né? O dia da graça é aqui. O evangelho da graça é pregado nesse momento. Aqui na verdade, é aqui, né? O evangelho do reino começa a ser pregado aqui, né? E vai ser pregado até o final da tribulação aqui. Então, o que acontece? O anticristo, que é o líder religioso, ele vai fazer com que a adoração seja interrompida quando chegar aqui na metade da semana. Tá? E ele vai, então, erigir uma estátua, né? Que é uma estátua da besta, e vão fazer com que todos os que vivem na terra adorem essa estátua. Só que haverá um remanescente fiel, que é representado naquelas duas testemunhas, né, que fala Apocalipse. Isso não é um número literal, é um número simbólico, né, mas porque 2 é um testemunho mínimo necessário, e 3 é um testemunho abundante. Lembra quando fala que onde 2, no mínimo, ou 3 já é uma abundância, estão reunidos, né, para o nome de Cristo, ali estou eu no meio deles, né, o Senhor fala. Então, esse número de 2 testemunhas são os fiéis que vão pregar o evangelho, desde aqui até aqui. Né? Por que até aqui? Porque quando chegar esse momento aqui, eles são mortos, essas 2 testemunhas, ou esse pequeno testemunho. Aliás, deixa eu falar uma outra coisa. Quando o anticristo se levanta aqui, então muitos dos judeus, que são os fiéis que estão aqui nesse período, os primeiros 3 anos e meio, eles fogem. Né? Lembra aquela passagem, Mateus fala, aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua capa, e o que estiver no telhado, não entre na casa, tal. Por quê? Porque aí serão dias de grande tribulação. Né? Então, eles fogem, e o Senhor vai guardar parte desses que fugiu. Só que parte deles vão ficar aqui, e eles vão pregar o evangelho do reino. Né? E eles vão chegar nesse final aqui, e eles serão mortos. Só que quando eles são mortos, o que acontece com eles? Eles ressuscitam. Eles vão ser... lembra que fala que depois de 3 dias e meio, né, lá na cidade, que se chama Egito, e agora não me lembro o nome, Sodoma e Egito, eles ressuscitam e eles vão para o céu. Né? O Senhor guarda eles. E, na verdade, até aqui, né, aqui é o final da tribulação. Tá
dando um recado aqui, não sei o que. Ah, não, isso aqui é. Peraí. Foi um problema aqui. Então, o que acontece? Eles vão ser ressuscitados aqui e eles vão também fazer parte com os santos. E nesse momento aqui, um pouco antes da vinda do Senhor, todos os santos que morreram nesses primeiros 3 anos e meio, e nesses outros 3 anos e meio, eles também vão subir, eles serão ressuscitados e eles fazem parte, então, também da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é Cristo, as primícias, um pouquinho mais aqui, o Senhor Jesus ressuscitou aqui. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E daí o que acontece? E aí, um pouco antes aqui também, eles são os santos que morreram. Espera só um pouquinho, irmão, tem um problema aqui, deixa eu desligar isso aqui, senão vai ficar incomodando a gente aqui. E eles serão então levados para o céu. Então, basicamente, isso daqui é o que acontece na primeira parte, né, e na segunda parte. Não sei se ficou claro. Na verdade, vai acontecer muitas coisas aqui com relação a isso daqui. Esse período. Existe um livro do Bruce, que é os esboços dos acontecimentos proféticos, né? E ali dá mais detalhes, né, a respeito de cada uma dessas coisas aqui, né? Mas é assim, o Lineu falou uma coisa interessante ontem, né? Tudo isso daqui é interessante porque tudo isso traz glória para o Senhor. O Senhor vai mostrar, ele começa a mostrar durante todo esse tempo aqui da 70ª semana, ele começa a executar o seu juízo de uma forma providencial. Ou seja, ele está lá no céu e ele começa a enviar, né, então, as trombetas, os selos, né, e tudo isso daí é o início como chama? Do tratamento de Deus, do julgamento do Senhor. E quando ele vier aqui na sua vinda, que é então nesse momento, a partir desse momento, vai existir um período que se chama a indignação, que são 75 dias. Né? Nesse tempo da indignação, o Senhor vai destruir o rei do norte, né? aqui. Ele vai destruir, na sua vinda, nesse momento, ele pega vivo o anticristo e o falso profeta, esses 2 homens, e vai lançá-los no lago de fogo, juntamente com todos aqueles que têm a marca da besta aqui. Essas pessoas elas nem morrem para serem julgadas dali 1000 anos. Eles são pegos juntamente e são lançados no lago de fogo, né? Depois o Senhor vai destruir o rei do norte e depois ele vai destruir Gog também, nesse período de 75 dias. Então, esse período que vem desde aqui, que é a vinda dele, né? A vinda do Senhor, desde esse momento aqui, até este momento aqui, são os juízos de guerra que o Senhor vai executar. São os juízos marciais. Então, vai ter a destruição do rei do norte, a destruição da besta e o falso profeta, a destruição de Gog. Então, todos os inimigos, eles são destruídos durante esse tempo aqui de 70 dias. Acabando esse período aqui, não vai existir mais guerra no mundo, né? Porque daqui para frente vai ser um reino de paz, um reino de justiça, e o Senhor vai reinar com vara de ferro. E aí todo aquele que houver cometer um pecado aberto, declarado contra o Senhor, ele vai morrer no dia seguinte. Por que eu falo um pecado declarado? Porque muitos vão entrar aqui no milênio e muitos vão nascer aqui, né? Porque a morte não vai existir mais morte durante até o final do milênio aqui, porque
a morte só vai haver para aquele que pecar claramente, abertamente contra o Senhor, né? Então vai ser, na verdade, um tempo de muita bênção para o homem, né? Porque o Senhor está aqui, o Criador está aqui, né? Então vai ser muito, muito bom. Mas a nossa porção é ainda melhor, irmãos, porque a nossa porção é celestial, né? Nós vamos reinar o milênio com Cristo, né? Nós vamos participar do reino dele, né? Como eu acho que eu falei aqui para os irmãos, é a mesma coisa que o marido e a mulher, né? Quem governa a casa são os dois, na verdade, né? Existe uma parte que o marido faz, existe uma parte que a esposa faz, e eles dois, então, eles constroem juntos, né, a casa, né? Então, é uma figura, né? O casamento é uma figura de Cristo e a igreja e o trabalho, o trabalho juntos, né, que eles terão na administração do milênio. Então, uma coisa que eu queria falar, ó, enquanto o Antônio está escrevendo lá, Antônio, eu vou falar uma coisa aqui, um princípio muito importante da palavra de Deus, né? E eu vou fazer uma coisa para a gente se lembrar, que pelo menos eu uso esse tipo de coisa e eu me lembro, né? Tem um avião que o símbolo dele é 737. É um avião é um Boeing 737. Como chama? Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, para eu não falar bobagem. Não é o 737, não. É o Boeing 717. Eu vi que 37 não ia dar. Mas, enfim, guarda esse número, 717. João 717. Vamos dar uma olhada nisso. João 17. Isso é um princípio, irmãos, muito importante a respeito da palavra de Deus. Isaac, lê para a gente, Isaac, por favor. João 7,17. Alô, irmão? Sim. Ok. Então, João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Isso. Existem duas traduções em português. Nós usamos aqui no Brasil, maiormente, essa que o Isaac leu, que é a João Ferreira de Almeida, a corrigida, revista e corrigida. Existem também uma mais atual, que é a revista e atualizada. Eu vou ler esse versículo na atualizada, porque na atualizada ela está mais parecida com a versão do Darby. Ela fala assim, na atualizada. Peraí, outro versículo aqui. É João 7:17. Ele fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então, o que isso fala para a gente, irmãos? Fala de duas coisas, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele, né, fazer a vontade do Senhor, significa obedecer. Fazer a vontade é sinônimo de obedecer. Então, se a gente trocar a palavra obedecer para
quiser fazer a vontade dele, o versículo vai falar assim, na atualizada, vai ficar escrito assim: se alguém quiser obedecer, conhecerá a respeito da doutrina. Então, por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus, ela foi entregue para nós por meio dos apóstolos, né, foram inspirados pelo Espírito Santo, para uma única coisa: obediência da fé. Os irmãos se lembram desse versículo, fala lá em Romanos, que abre lá em Romanos capítulo 1. Romanos fala 2 vezes essa frase: obediência da fé. Então, lá em Romanos 1, deixa eu abrir aqui. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos 1, 5. Finalzinho do 4 fala assim: Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo meu nome. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. E se os irmãos abrirem no último capítulo de Romanos, Romanos 16, versículo 20, vamos ler o 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos ocultos, desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Então, obediência como chama? Ela significa a mesma coisa, sinônimo de querer fazer a vontade de. Obediência a Deus é a mesma coisa que querer fazer a vontade de Deus. Tá certo? E a isso é que nós somos chamados. Nós somos chamados à obediência. Os irmãos se lembram que o Senhor Jesus, né, fala em Hebreus, que ele aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Ele aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Por quê, irmãos? Então, Cristo precisou aprender obediência? Precisou. Você sabe por quê? Porque ele, como eterno, o Filho eterno, ele não, por assim dizer, ele não devia obediência a ninguém. Por quê? Deus eterno. Deus obedece a alguém? Não. Ele é Deus. Mas quando Cristo se tornou carne e veio habitar entre nós, ele era um homem. E como um homem, ele passou por todo o crescimento de um homem. Ele foi criança, por assim dizer, ele foi jovem e ele foi adulto, ele se tornou um homem. E ele aprendeu a obedecer, como criança, como jovem, e ele aprendeu. E uma coisa interessante também, a palavra lá em Hebreus fala assim, que ele aprendeu a obediência de que forma? Os irmãos se lembram desse versículo? Ele aprendeu a obediência por aquilo que... O que aconteceu? Os irmãos se lembram?
Ele aprendeu Padeceu? por aquilo que padeceu. Padecer é sofrer. Padecer é sofrer. Então, o Senhor Jesus aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu. Irmão, vou falar uma coisa para você. Obedecer dói. Obedecer dói. Por que que dói? Porque eu tenho que falar não para mim. E falar não para mim dói. O Senhor não tinha uma carne e ele sempre teve a alegria de fazer a vontade de Deus. Para ele não doía, por assim dizer, fazer a vontade de Deus. Mas ele padeceu não por, vamos dizer, crise interna de vontade. Não, porque ele nunca tinha isso. Ele não tinha crise de vontade interna. Mas ele padeceu porque ele obedecia e os outros perseguiam a ele. Então, o padecimento que o Senhor Jesus sofreu na obediência, né? Porque padeceu, não, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Então, é um padecimento de coisas externas, né? E nós sofremos por coisas externas e coisas internas. Então, obediência dói. Né? Então, voltando lá para o nosso capítulo de João, isso é muito importante, irmãos, porque o homem, né, quando ele vai fazer a sua vontade, enfim, aquilo que ele quer, como que acontece? Eu falo assim, olha, Luiz, vai nesse lugar aqui, nessa denominação, e não sei o quê. O que eu faço? Eu estou falando um exemplo, né, obviamente. Então, o que acontece? Eu vou lá, primeiro eu conheço como é que os irmãos fazem, o que eles, em que eles acreditam, do jeito que eles andam, do jeito que eles não andam, não sei o quê. Eu conheço para depois decidir se eu quero obedecer aquilo que os irmãos fazem ou não. E aí, se eu não quiser obedecer, eu saio daqui e vou para outro lugar. E aí eu vou conhecer lá. E aí? Eu quero conhecer vocês porque eu estou procurando um lugar para me reunir, então eu quero ver. Aí eu fico lá um tempo, conheço, né? E depois eu decido. E nas coisas do Senhor, irmão, é ao contrário. Né? Primeiro, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Ô, Luiz, antes de você começar a ler esse livro aqui, você quer obedecer? Você quer obedecer de verdade? Seja o que for que esteja escrito nesse livro, você quer obedecer? Nós precisamos perguntar isso antes. Entende? Porque a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela é dada para a obediência da fé. E isso é muito importante. Então, por isso que falo. Então, voltando lá para João, irmãos, olha como uma coisa faz sentido, né? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá. Por outro lado, se alguém não quiser fazer a vontade de Deus, não conhecerá. Porque Deus revela a sua vontade para obedecer. Irmão, antes de eu me converter, né, eu comecei a ler a palavra de Deus. Sabe qual foi o primeiro livro que eu fui ler? Eu acho que é o livro que a maioria foi ler. Apocalipse. Não entendi nada. Não entendi nada. Por quê? Porque eu não queria obedecer. Sabe por que eu fui ler Apocalipse?
porque eu estava interessado em saber o que vai acontecer. Não é? Curiosidade religiosa. Deus não atende, Deus não responde curiosidade religiosa. Por isso que o incrédulo, né? E eu também, eu fui lá, fui ler Apocalipse, a hora que vem o gafanhoto com as rodas, eu falei, gente, isso não tem sentido. Não tem sentido, por quê? Porque são coisas que se discernem espiritualmente. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente abrir a palavra de Deus, a gente tem que ter esse princípio, que é uma coisa muito importante, irmãos. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus conhecerá a doutrina. Isso é muito importante, é muito prático também, né? É uma coisa muito importante. Aquele que quer obedecer, o Senhor dá. Aí ele obedece, o Senhor dá mais. Aí ele obedece esse mais, o Senhor dá mais. Aí ele não obedece esse mais, o Senhor não dá. Enquanto ele não pegar isso que o Senhor revelou para ele e obedecer. Vamos chamar a lição 3. Né? A hora que eu obedeci a lição 3, sabe o que o Senhor faz? Me dá 4. E assim vai. E não tem fim. Não chega na lição última. Nós vamos crescendo no conhecimento do Filho de Deus. É isso que Deus quer, né, na gente, não é? Que a gente seja, muitas vezes, eu sei bastante. Não importa o que eu sei. Importa, a gente sempre fala isso. Não importa o que nós sabemos, irmãos. Importa o que eu faço com o que eu sei. Isso que importa. Luiz. Oi. Aquele princípio lá de Esdras 7, é isso aí também? 7:10? Esdras 7. Deixa eu só fazer um esclarecimento também para as irmãs aqui que estão na África também. Essa reunião não é uma reunião de assembleia, irmãs. Né? Vocês ficam à vontade para vocês perguntarem, para vocês, né? Não tem, né? Nós não estamos reunidos em assembleia, só para vocês ficarem bem à vontade também. Esdras 7, você falou, Raíssa? Com relação à carta. Mais especificamente o que, assim, Raíssa? Deixa eu só achar aqui, mas se eu não me engano é o 7 e o 7:10. De alguma coisa no coração, Sim. no coração, coisa assim. 7:10 fala assim, veja esse versículo. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. É esse aí mesmo. Exatamente. Ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente vê, né, os irmãos, muitas vezes, que vão fazer, por exemplo, esses cursos de teologia, né? Eles querem saber, mas é mais para dirigir um grupo de pessoas, eles querem saber como é que administra. E, no fim, na verdade, isso aí não passa de ser um curso de administração. Né? Você vai aprender como administrar uma denominação, como é que faz o dízimo, como é que faz, enfim, as coisas. Né? É terrível isso aí. Né? Você não vai aprender a respeito do Senhor, você vai aprender a respeito de como administrar um grupo de pessoas. Né? Então, até como o pessoal brinca falando assim, né, de que a melhor escola para a gente fazer é a escola de Maria, né? É nós aprendermos aos pés do Senhor.
Não existe substituto, né, para o ensino que nós temos quando nos colocamos, né, diante do Senhor. Né? Irmão Luiz, a irmã Shirley, ela levantou a mão ali na tela dela, não sei se ela quer falar alguma coisa. Né? Ela pode ter enganado, ela pode ter levantado sem querer. Irmã, você quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Pode falar, Shirley. Eu queria fazer uma pergunta. Voltando Boa tarde a todos, né? Primeiro. Voltando à questão da profecia, irmão, que eu estava lendo aqui o livreto Resumo Profético e eu fiquei com uma dúvida. Bem na primeira página do livreto fala de 3.000 anos depois de Cristo, né? No caso seria 2.000 anos da igreja e o milênio. Aí eu queria compreender qual passagem bíblica assim que nos dá esse entendimento aí de que o período da igreja seria de 2.000 anos. Não sei se o irmão está entendendo a minha pergunta. Ou se aqui no livreto é só um esboço do que já se passou, dos 2.000 anos que já se passaram. Ontem, não sei se foi aqui com os irmãos que a gente estava vendo a respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Né? Então, nós não sabemos. Mas nós não podemos falar quando o Senhor vai chegar. Mas eu penso que o nosso coração sente, né? A gente tem esse sentimento, e isso é um sentimento interessante, porque todos os crentes tiveram esse sentimento. Paulo, por exemplo, ele tinha esse sentimento. Né? Então, assim, que ele se coloca, né, em 1 Tessalonicenses, ele se coloca como um daqueles, ele fala, os que ficarmos vivos. Né? Então, ele se coloca assim também. E nós estamos vendo, assim, por tudo aquilo que Paulo não viu, tudo aquilo que nós temos hoje como passado. Né? Provavelmente, Paulo não sei se ele... eu não sei quando que ele foi morto, mas eu não sei se ele viu a destruição de Jerusalém, né, e essa coisa toda. E nós vimos e nós conhecemos tudo o que aconteceu. Nós podemos pegar, por exemplo, as cartas que o Senhor dirige às 7 igrejas de Apocalipse, e a gente olha para trás, a gente vê a história da igreja sendo desenhada, né, escrita nessas 7 cartas. Né? Existem algumas passagens na Escritura que frequentemente falam de 2 dias. Se os irmãos lembram quando fala daquele samaritano que foi ele estava descendo de Jerusalém, né? O samaritano não. Vamos ver essa passagem, né? E fala que ele peraí. Lucas 17, né? É Lucas 10, irmão. Lucas 10, 33, não é isso? Lucas 10. Isso, obrigado, irmão. Versículo 25 para baixo. Exato. Então, o que acontece nesse homem aqui? Quando passou esse samaritano, se a gente abrir aqui no versículo 30,
34, o que ele fala? É o 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. E a gente sabe que ele deu 2 dinheiros, né, o dono da estalagem aqui, né? E esses 2 dinheiros, um dinheiro era um salário de um dia. Então, ele deu 2 dinheiros, porque ele iria voltar, né? Depois desses 2 dias, provavelmente da viagem que ele estava fazendo, e ele iria, então, se qualquer coisa tivesse gasto mais, ele acertaria. E então isso é um indício de que o Senhor voltaria depois de 2 dias ou depois de 2000 anos. Né? Então essa é a ideia, né? E outras passagens também falam. Se você, irmão, não sei se você tem aquele livro, Acontecimentos Proféticos, do Bruce. Existe, eu acho que no anexo 2, existem 3 anexos no livro. Eu acho que no anexo 2 fala os 2 dias na Escritura. E ele vai falar em várias passagens, até essa passagem também, que eu te falei, a respeito desses 2 dias. Né? E os irmãos fazem isso não é um cálculo, não é apenas assim, aplicando o que a gente vê, aplicando para o dia de hoje. Né? Os irmãos se lembram de que naquele mapa estava dizendo que o Senhor Jesus, ele deu a sua vida no ano 29 da nossa era, né? No ano 29. Se a gente somar 2000 a esse número 29, o que vai acontecer? Nós vamos ter o ano 2029. Então, eu não estou dizendo que o Senhor vem em 2000 anos. Se o Senhor vier em 2000 anos, e existem alguns indícios que pode ser algo em torno disso, o Senhor voltaria a essa terra no ano 2029. Não no arrebatamento. O ano 2029 seria na sua aparição. Tá? Então, a aparição de Cristo seria no ano 2029. Se for, não, de novo, eu não estou falando que são 2000 anos. Apenas é que há essas escrituras que indicam que seria algo mais ou menos nesse tempo. Se a sua aparição for no ano 2029, o que nós temos até a aparição de Cristo? Nós temos os 7 anos de tribulação. Né? E o Senhor, ele vai vir depois dos 7 anos de tribulação, depois do arrebatamento, depois do acordo e depois do período de tribulação. Né? Então, isso diria, se a gente tirar de 2029, tirar 7 anos, vai dar 2022. Né? Se isso for verdade, nós estamos no ano 2020. Né? E além disso, do arrebatamento até o início dos 7 anos, porque o início dos 7 anos não se dá no arrebatamento. O início dos 7 anos se dá na assinatura do concerto que Israel vai fazer com o líder do Império Romano. Então, o que vai ter que acontecer?
vai ter que se levantar esse líder, vai ter que haver esse poder se formando, reorganizando, e vai ter que haver essas negociações de Israel com esse líder. Vai uma vez, e condições, e vai, às vezes, os irmãos sabem a dificuldade que há, muitas vezes, na formação de um acordo internacional, né? Muita conversa, às vezes, tem que acontecer. Até o dia que eles fazem, é assim, vamos fazer assim, digitaliza, datilografa, não sei como é que vai acontecer lá, alguém revisa. Então, você percebe que existe um tempo entre o arrebatamento e até a assinatura desse contrato, né? Pode haver, não sei, eu não acho que isso aconteça no mês, eu acho que vai demorar, sei lá, 6 meses para acontecer, não sei. Se tirar mais 6 meses de 2022, percebe, irmão? A coisa... O Senhor está às portas. Ele está chegando. Vamos ficar firmes, porque Ele está chegando. Não vai demorar. Cedo venho. Eis que cedo venho. Então, isso é uma grande alegria, né? Um grande gozo para a gente, né? Que nós vamos sair daqui, né? Isso alegra a gente. Que seja hoje. Amém. 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 Irmão, Amém. boa tarde a todos, primeiramente. Eu Só uma dúvida. fico grato pelo que o irmão... Pode falar, irmão. Pronto. Talvez o irmão pode falar, depois fala. É só uma dúvida só, referente a tudo isso que vai acontecer. Esse acordo, a construção, a reconstrução do templo, né? Vai dar nesse período também, entre o arrebatamento e o acordo? Eu acho que não, Júnior, porque eles só vão, eu penso, né, que eles só vão reconstruir o templo quando eles tiverem segurança para fazer isso. Porque para reconstruir o templo, você imagina que eles vão ter que entrar, porque lá no lugar do templo existe uma mesquita erigida ali, né? Então você imagina Israel entrando lá nessa mesquita, derrubando essa mesquita e reconstruindo o templo. Você imagina como isso vai inflamar a ira que os árabes têm contra o povo de Israel, né? Então eles só vão poder fazer isso se houver uma proteção de exército, uma proteção muito forte para que eles façam isso. Uma proteção muito maior que eles têm hoje. Os Estados Unidos, vamos dizer, entre aspas, provê para eles, né? 500 vezes mais forte eles vão ter que ter a proteção. Porque senão os árabes iriam lá e fariam uma confusão bem grande, que eles vão fazer isso, né, no final da tribulação. Mas você ia falar, Jeremias, por favor, irmão. Obrigado, irmão. Só queria enaltecer o que o irmão vinha frisando no que diz respeito à obediência. É algo muito importante para todos nós. Lembrarmos o privilégio, não vou falar disso como uma responsabilidade, ficou um bocadinho mais pesada a expressão, a responsabilidade, mas talvez o privilégio de vivermos aqui para o Senhor, ou estarmos aqui no mundo pelo Senhor, representar o rejeitado aqui, onde ele sofreu e deu a sua vida por nós. E se nós realmente aceitamos ele como nosso Salvador, temos também que lembrar que estamos aqui por ele, representamos o rejeitado e o crucificado Jesus. Ele não está aqui fisicamente, não é visível ao olho nu, mas ele quer ser visto nos seus membros e no seu corpo, que somos nós. Então, é um imenso privilégio
estarmos no mundo onde estamos para representarmos o rejeitado e o crucificado. Então, a chave para o entendimento é a comunhão. E a comunhão é pela obediência ao Senhor. Então, a vida cristã realmente, como a palavra de Deus nos revela, é uma espécie de sacrifício. Mas é um sacrifício aceitável a Deus. É abominável ao mundo, onde o Senhor Jesus sofreu, morreu, mas é aceitável para Deus. Porque, como a palavra de Deus diz, somos embaixadores. Então, aqui onde estamos, somos representantes do Senhor Jesus, que é celestial. Ele deu-nos a vida e nós estamos aqui para viver a vida do Senhor Jesus. E nós sabemos que o Senhor Jesus só viveu a vida. E essa é a vida de Deus. A expressa mais de Deus é visível. E o homem não amou o Senhor Jesus. Simplesmente não amou. E o crucificou e o mandou embora. E nós o recebemos. Foi pela graça que Deus obrou nos nossos corações. Também éramos inimigos de Deus. Ele nos trouxe para si por Cristo. Obrou em nós para vermos que nós somos pecadores, confessarmos isso diante de Deus e aceitarmos que realmente o Senhor Jesus morreu por mim. Cada um de nós veio a Deus e disse, eu sou pecador e Jesus morreu por mim, aceito Ele como Salvador. Então, se um morreu por nós, logo todos morremos. E nós vivemos não mais para nós, mas para aquele que por nós morreu e voltou a ressuscitar. Então, esse sacrifício, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que nós precisamos de apresentar os nossos corpos, é sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, a vida cristã é uma espécie de sacrifício. Cortar isto é rejeitar aquilo que nós mesmos como homem queremos e que também nos dá aceitação no mundo, mas que de alguma maneira precisamos de buscar a graça e estarmos perto do Senhor pelo poder da nova vida, pelo Espírito que habita em nós, rejeitarmos aquilo que não corresponde ao Senhor, não glorifica a Deus, para podermos representar Ele de maneira apropriada. Então, isso realmente abre-nos a chave, um bocadinho mais de chave para podermos ter a plena comunhão com o Senhor e pela comunhão nós iremos entender mais do Senhor. Então, isso tocou-me um bocadinho mais quando o irmão ia falar dessa parte da obediência. É muito importante, irmão. Eu dou graças a Deus pelo toque, um cheirinho que o irmão deu um bocadinho, autor dessa parte. É muito essencial. No meio das nossas conversas, precisamos de ouvir isso também. Obrigado. Obrigada, irmão Jeremias, por enfatizar. Às vezes a gente esquece as coisas simples assim, tão importantes. Obrigada. E é importante também a obediência, né? Sem dúvida, né? Isso quando nós cremos no Evangelho, né? O que é crer no Evangelho? Quando nós obedecemos aquilo, quando nós recebemos aquilo que nós ouvimos como algo vindo de Deus, alguém nos falou a respeito da pessoa do Senhor Jesus, e nós obedecemos essa verdade, isso que ouvimos, nós fomos salvos. Então, a obediência é importante. E uma outra coisa também, Jeremias, você falou, é muito importante isso, desse julgamento próprio que nós devemos ter na nossa vida. E não é daquilo que eu julguei ontem, porque aquilo que nós julgamos ontem, irmão, passou. Hoje, eu preciso continuar a julgar, a me julgar. E amanhã, isso que eu estou fazendo hoje também passou. Percebe? O apóstolo Paulo fala na carta de Efésios, capítulo 3,
ele fala uma coisa interessante. Aliás, ele fala coisas... A palavra de Deus inteira é interessante, né? Não é só aqui é interessante, mas... quando Paulo escreve as suas cartas, normalmente, ele escreve da seguinte forma. A primeira metade do que ele escreve é a parte de ensinamento, é a parte de doutrina. E a segunda parte que ele escreve, essa parte aqui é a parte de prática. Né? Por quê? Porque, irmão, aquilo que eu sei, eu devo praticar. Aquilo que eu sei, eu devo colocar, eu devo andar naquilo que eu sei. Né? Você quer ver uma coisa? Em Efésios, capítulo 4, Efésios tem 6 capítulos. 3 capítulos, Paulo fala de doutrina, ele ensina. A partir do capítulo 4, 5 e 6, a outra metade, ele vai falar de andar. E quando ele fala de andar, Paulo fala assim no início do capítulo 4, rogo-vos, irmãos, eu peço, por favor, eu rogo que eu, preso no Senhor, eu rogo que andeis. Andar, andeis, fala de uma prática. Andar é prática. Versículo 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis. Como Jeremias falou, como é digno da vocação a que fosse chamado. Capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. A metade do versículo fala assim: para que não andeis mais como andam os gentios. E aí ele vem com a parte negativa das coisas. Então, andeis de forma conforme a vossa vocação e não andeis como também os outros gentios, na vaidade, e vai falando assim. Né? E depois ele fala... no capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. E tem uma outra parte aqui. Mas fala de... Enfim, tem outras partes aqui que falam também de andar, né? Capítulo 6 fala de nós nos revestirmos da armadura, né? E, enfim. Então, isso, o que eu queria dizer é, quando o Senhor Jesus, quer ver, abre lá em Mateus, capítulo, acho que é 7. Não, é Mateus capítulo 9, irmãos. Mateus capítulo 9. Versículo 1. Mateus 9, 1. E entrando ele no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles,
disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. E aí no versículo 5, ele fala assim, metade do versículo: perdoados te são os teus pecados. Perdão, começa, né? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele está falando aqui, e vai para a tua casa. Né? Levanta, toma a tua cama e ande. Versículo 9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, andou atrás do Senhor. Na verdade, seguiu, né? O que está escrito aqui é seguiu. Mas o que ele fez? Essas pessoas, o Senhor falou para ele assim: levante e ande. Então a palavra fala para nós o quê? Luiz, levante e ande. Então o Senhor nos dá o poder para nós levantarmos e andarmos. Ele dá esse poder, né, de levantar e andar. E assim. Acho que o irmão Luiz, acho que o irmão Matt Figas está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, irmão? Matt? E aí, irmão, será que estão me ouvindo aí? Do outro lado? Irmão? Estamos ouvindo, irmão. Estamos ouvindo. Mas relativamente a um dos assuntos que trouxe ontem, penso que o irmão Luiz tocou no livro de Levítico, uma questão que foi formulada por um dos irmãos. Penso que um dos irmãos questionou relativamente aqueles perdão por estar a fugir um pouquinho da linha daquilo que está a ser trazido. Mas gostaria um esclarecimento relativamente a esse ponto. Levítico, no capítulo 2, penso que até o capítulo 6, aí nos fala de várias ofertas, vários sacrifícios que iam sendo feitos, talvez uns 9 sacrifícios. E a maior parte dos sacrifícios havia a presença de sangue. Apenas um sacrifício, penso que é o sacrifício de ló de farinha. E o irmão Luiz pode ser aplicado a
Eu ouvi que tem um sacrifício que é só de farinha, né? O mate figas. Agora eu não lembro a sua dúvida, eu não entendi a sua dúvida. Em Levítico fala, né? Que não tinha derramamento de sangue. Você está me ouvindo direito, o irmão Mate Figas? Bom, será que a minha rede aqui não está muito boa? Será que estão me ouvindo do outro lado? Ô, irmão, Matt, você não quer escrever no chat? Acho melhor a sua dúvida? Tá bem, vou escrever já. Tá bem, obrigado. Não, Obrigado. eu entendi, Matt, que você está querendo falar alguma coisa de Levítico 2, que é a 6, que fala do sacrifício, que era de flor de farinha com azeite, né? Era um sacrifício que não tinha sangue. Isso eu entendi. Sim. Eu gostaria de saber de que modos, penso que talvez o irmão Luiz, se não estou em erro, né, aplicou esse versículo, ou melhor, eu disse que esse versículo pode ser aplicado àquelas crianças, né, ou melhor, aqueles que são abortados e até pessoas que têm problemas mentais, né, que podem ser salvos por intermédio desse sacrifício. Não sei se compreendi mal a resposta que o irmão deu ontem. Eu gostaria de compreender relativamente a esse versículo, de que modo é que podemos aplicar naquilo que Cristo fez, né, relativamente a esse sacrifício sem sangue, que é a flor de farinha. Como é que podemos aplicar na obra do Senhor Jesus Cristo para a salvação desses que morrem no estado de, ou melhor, com problemas mentais, ou que nascem já com problemas mentais, esses que são abortados, e até bebês, né, que perdem a vida. Não sei se me fiz entender. Sim. Eu penso assim, irmão, que hoje nós estamos na dispensação da graça de Deus, né? E Deus está salvando o homem, Deus quer salvar o homem, Deus sempre quis salvar o homem, né? Se a gente abrir lá em 1 Timóteo, fala de que chegou aqui a dona da pensão. Em 1 Timóteo, fala que... onde é que está? Peraí. Essa é uma palavra fiel. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas não era esse versículo. Deus quer salvar todo mundo. Não é o capítulo 2 que eu não está procurando. Capítulo 2, Isso, versículos 3 e 4. Obrigado, Jeremias, é isso mesmo. Eu vou ler do capítulo 3, 2:3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui são duas coisas. Primeira coisa, que o homem se salve. Segunda coisa, que venha ao conhecimento da verdade. Infelizmente, por assim dizer, essa segunda coisa aqui, às vezes ela não é, embora fosse o desejo de Deus, essa segunda coisa aqui não é, eu vou falar de atingida, mas não é atingida no sentido de nós conseguirmos fazer, mas que Deus, né, na sua soberania, ele revela a verdade. Mas Deus quer que todo homem, em primeiro lugar, se salve. E não importa se uma pessoa ela vai a Cristo como alguém que olha o Senhor e abraça o Senhor e segura o Senhor, vamos dizer assim, pelo pescoço,
ou se é uma mulher entre a multidão, que ela vá por trás do Senhor e toque no seu vestido, porque ela pensa assim, se eu simplesmente tocar no vestido dele, eu vou ser salvo, ela pensou, né? Na orla das suas vestes. Né? Então, o que acontece? O Senhor, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Tá? Isso vale para Velho Testamento, vale para Novo Testamento, vale para o tempo do milênio, isso vale para qualquer época. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Isso não é um privilégio nosso apenas. Né? Agora, aquele que invocar o nome do Senhor e estiver neste e entender o Evangelho da graça de Deus, ouvir o Evangelho de que Cristo morreu pelos pecados. Cristo derramou o seu sangue, ele pagou na cruz aquilo que era devido ao meu pecado. Se eu entendo isso e eu creio nessa verdade, o que vai acontecer? Isso daqui é o que fala em Efésios 1:13. Tendo crido no evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nesse momento, eu criei no evangelho, eu recebi o Espírito Santo e eu faço parte da igreja. Eu faço parte da igreja porque eu entendi o evangelho e eu sei que o sangue de Cristo foi derramado por mim. Agora, eu posso dizer que eu e a Vika aqui, quando o primeiro filho que nós tivemos, na verdade, ele não chegou a nascer, a se formar no completo. Ele, com 5 meses, né, mãe? Com 4 meses ele foi abortado. Né? Mas ele é uma alma. Ele é hoje o espírito dele e a alma dele está no céu. E o corpinho dele, né, foi colocado no cemitério, né? Tal, a gente nem sabe. Mas, enfim, o que vai acontecer na ressurreição? Essa alma e esse corpo, esse espírito, que estão lá no Hades, no paraíso, vai ser juntado com aquele corpozinho que foi colocado ali na sepultura. Né? E o que vai acontecer? Só que ele vai ressuscitar em glória. E ele vai ser um homem formado. Né? Só que tem uma coisa. Esse nosso filho, ele não creu no Senhor Jesus como seu Salvador. Ele não ouviu o evangelho da salvação dele para que ele pudesse, além de ser salvo, ele pudesse ser habitado pelo Espírito Santo. Então, o que vai acontecer? Ele faz parte dos amigos do noivo, ele não faz parte da igreja, ele faz parte dos amigos do noivo. Então, até o exemplo que o irmão deu também a respeito daquelas pessoas que eles têm problemas intelectuais e não têm as faculdades mentais de discernimento, ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo não porque não é pecador, e não porque não pecou, é porque ele não tem a capacidade de entendimento. E Deus, na sua justiça, ele não vai condenar uma pessoa que não tenha essa capacidade de discernimento. Então ele vai ser salvo, mas ele não vai fazer parte da igreja. Por quê? Porque ele não ouviu o evangelho. Né? Irmãos, o índio, né, o pessoal sempre fala, né, quando a gente começa a falar do evangelho, uma pergunta que com muita frequência aparece é: mas e o índio? O índio, deixa o índio quieto ali, entendeu? Você crê no Senhor Jesus, crê nessa palavra que nós estamos falando, né? A gente normalmente fala o evangelho, né? Agora, se você quiser saber a respeito do índio, o índio, se ele ouvir o evangelho, ele pode fazer parte da igreja. Mas se ele não ouvir o evangelho,
e ele crer naquilo que ele vê a respeito daquilo que Deus revela para ele, que é com relação à criação, ele vai ser salvo. Entende? Então, ele vai ser salvo, irmão, por esse sacrifício, né, uma figura, por esse sacrifício onde não há derramamento de sangue. Ele não entendeu a morte de Cristo. Ninguém falou para ele, nunca, a respeito de Cristo ter morrido. Então, ele não sabe. Entende? Mas vai ser salvo pela fé simples que ele tem naquilo que Deus revela para ele. Entende? Então, eu não sei se o irmão Matfigas, se ficou claro, entende? Mas eu entendo que é nesse sentido que é dito esse evangelho o sacrifício sem pecado, né? Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que nem todos os salvos desta dispensação necessariamente eles fazem parte da igreja. Né? Deus tem um propósito com cada um. Né? Se uma pessoa, uma criança, por exemplo, que morreu, ela não tem como ela não foi nem alfabetizada, ela morreu com uma semana de vida. Ela não entendeu o evangelho, ela não ouviu o evangelho, mas ela vai ser salva. Ela vai fazer parte da igreja? Não. Por quê? Porque só faz parte da igreja quem ouve o evangelho, crê no evangelho da sua salvação e é, portanto, selado com o Espírito Santo da promessa, como fala em Efésios 1:13, né? O irmão Luiz, achei interessante o que você falou agora, né, sobre o destino dos bebês, né, e crianças, tal, depois que abortado ou mesmo em idade pequena, né? Eu estou vendo aqui em 2 Samuel 12:23, quando Davi está falando, né, sobre a criança que ele perdeu, né, por toda a consequência dos atos dele, né? Aí ele fala: porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Quando ele fala eu irei a ela, é algum tipo de juízo que ele fez em relação que ele possivelmente seria salvo e ele não ia ver a criança nessa terra, mas ele iria ver ela depois, né? No caso, depois que ele morresse, era isso? E tem alguma coisa relacionada a ver, tem alguma coisa relacionada com a certeza de salvação que ele tinha? Porque ele falou, né, que ele iria até ela, né? É só essa a minha dúvida. Eu acho que não é certeza de salvação, Breno, porque no Antigo Testamento essa verdade não foi revelada. Eles não tinham esse entendimento de que eles eram salvos. Tanto assim que eles viviam em temor, né? Eles nunca sabiam, na verdade, se aquilo que eles tinham oferecido a Deus, imagina assim, né? Porque cada pecado que era cometido, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar um cordeiro, um animal, enfim, e levar lá para o sacerdote, e esse animal era morto, e o pecado relativo àquele animal era perdoado. Só que daí ele saía e ele pegava de novo. Ele tinha que pegar um outro. E você imagina se, de repente, ele tivesse esquecido de um? Então, ele nunca tinha essa consciência, a purificação. Quer ver? Abre lá em Efésios não, Hebreus capítulo 9, versículo, eu acho que é 27. Hebreus 9. Não é aqui. Hebreus 9 não é 27. Hebreus 9:13. Hebreus 9:13. Fala assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza
de uma novilha esparzida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne. Marca essa palavra aí. Purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, o que Cristo fez que eles, no Velho Testamento, não tinham? Purificação da consciência. Purificação da consciência. Irmãos, hoje nós podemos sentar, quando celebramos, né, a ceia do Senhor, nós podemos sentar com plena certeza de que nós não devemos, por assim dizer, com respeito, não devemos nada para Deus, porque Cristo já pagou tudo. Nós podemos chegar, em Hebreus fala assim, que podemos chegar com inteira certeza de fé. Inteira. Não é nem certeza, certeza assim, é inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Por quê? Porque a nossa consciência, ela foi limpa pelo sangue de Cristo. E lá no Antigo Testamento, então voltando no caso de Davi, ele não tinha essa purificação da consciência dele. Então ele tinha consciência do pecado. E ele oferecia e ficava com aquele negócio. Puxa, será que foi suficiente? Será que tinha, de repente, uma mancha nesse cordeiro aqui que eu não percebi, estava, sei lá, embaixo da pata dele aqui, eu não percebi? Não podia, o cordeiro não podia ter mancha nenhuma. Será que eles tinham? Eles faziam isso, mas eles não ficavam tranquilos. E hoje nós podemos ficar 100% tranquilos. Né? Podemos, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos, né? No santuário, pelo sangue de Jesus. Irmão, acabou. Acabou. E isso era algo que eles não tinham, né? No Antigo Testamento. Então, o Breno, eu acho que a questão de Davi é que ele sabia, né? Ele sabia que ele estaria junto da criança, mas a criança não voltaria para ele. E eu acho que ele estaria, o entendimento dele, eu acho que não era essa questão a ressurreição, ela era conhecida no Velho Testamento. E ele sabia que ele morreria, né, porque o arrebatamento também não foi mostrado a eles, né? Então, Davi sabia que ele morreria, e em ele morrendo, ele encontraria, na verdade, eu acho que ele não se encontra, né? As pessoas não se veem lá ali quando morrem, né? Eles vão estar com o Senhor, mas eles não estão em grupo lá, no sentido de desfrutando uma comunhão entre eles, né? Eu acho que cada um está em gozo com o Senhor. Depois, no arrebatamento, então, eles vão estar todos juntos, né? Nós estaremos juntos com eles, enfim, todos estaremos juntos. Mas eu acho que é nesse sentido que Davi iria para o lugar que o filho dele havia ido. Né? Eu acho que isso aí, Davi, eu acho que é esse o pensamento que ele tinha, né? Quando ele falou que a criança não voltaria para ele, mas ele iria para a criança. Né? Jó também, né? No livro de Jó, o Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Entendeu? E eu, na minha carne, verei com esses olhos, eu verei a Deus. Com esses olhos, não com outros olhos, né? Em outras palavras. Né? Então, a ressurreição ela era conhecida, mas ela não era conhecida tão profundamente como ela foi anunciada. Até ontem o irmão fez uma apresentação e ele falou exatamente sobre ressurreição. E ele falou uma coisa interessante, que os santos do Velho Testamento conheciam a ressurreição, mas até quando Marta fala para o Senhor Jesus, né, ela fala assim: eu sei que Lázaro, né, que ele ressuscitará
na ressurreição do último dia. E aí o Senhor fala para Marta que haviam duas ressurreições, né? Que havia a ressurreição dos justos, né? E dos injustos. Né? Vale duas ressurreições. Aí quando chega o Paulo, ele pega essa ressurreição dos justos e ele divide em três. Ele aprofunda essa ressurreição dos justos, e agora divide em três, que é Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, né, na sua vinda, tanto no arrebatamento como no final da tribulação, quando os santos que foram martirizados por morte, né, por seguirem o evangelho do reino, quando eles serão ressuscitados também. Perfeito, irmão, entendi. Então a expectativa que ele tinha quando ele falou, né, que ele iria até ela, justamente relativa à ressurreição, né, deles, né, não relacionado exatamente à salvação, porque esse é um mistério que foi justamente revelado em sua plenitude bem depois, né? Entendi, irmão. Muito obrigado. Exatamente. Eles não tinham essa certeza de que eram salvos, né? Que nós, graças a Deus, nós podemos ter, né? Pela revelação. Eu acho que o Isaac está fazendo uma cara de fome aí, hein, Isaac? É verdade. Não é tanto. Não sei se ainda temos tempo, uma pergunta, ou já o nosso tempo já se foi. Não, temos tempo. Não sei se os outros irmãos também ficam à vontade, irmãos, se vocês tiverem algum compromisso, mas pode falar, Isaac. Ok. A pergunta, algum esclarecimento que gostaria de ter é este. Quando o irmão estava a falar do milênio lá, falou mencionou a parte de juízo que haverá lá no milênio. Então, mencionou de algumas pessoas que vão nascer no milênio e que talvez não estarão salvas, essas pessoas não vão temer, talvez essas pessoas serão que vão cometer o pecado, depois do Senhor tratar com essas pessoas. Mas a minha pergunta é, serão só essas pessoas ou existirão algumas pessoas que vão entrar no milênio que não estejam salvas? Por que faço essa pergunta? Lá em Levítico, talvez podia ler uma passagem que... Em Levíticos 23... Versículo 29. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Então, desse versículo estava a entender que a partir dessas festas, né, de Jó, que a alma que não se arrepender, ou então que não se afligir, de outra maneira será extirpada, não tinha como celebrar a outra festa, neste caso dos tabernáculos, que é a figura do milênio. Então, eu estava a entender que não haveria alguém a ser introduzido no milênio que não seja, quer dizer, que seja professo, né? Que poderá manifestar o mal lá até então se exercer o juízo.
Então a pergunta seria, haverá alguns que vão entrar no milênio que não estejam salvos? Ou então as pessoas que vão demonstrar o mal são as pessoas que vão nascer e que não vão crer, isto é, não vão temer o rei, que é o Senhor Jesus neste caso. Não sei se faço entender a pergunta. Uhum, sim. A resposta é bem simples, Isaac. Não sei. Não sabemos. Né? Aquele versículo de Deuteronômio 29, 29. Você lembra desse versículo? Deuteronômio 29, 29. Quer ver? Vamos ler esse versículo. Lê para a gente, Isaac, por favor. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, sabemos, não sabemos. Nós não sabemos uma coisa que a gente nunca pode falar, né? Aliás, são dois verbos que a gente nunca pode falar em relação a Deus. A gente nunca pode falar assim, Deus não pode qualquer coisa. Ou Deus tem que qualquer coisa. Não podemos falar isso. Deus tem que salvar. Deus não pode... Não podemos. Por quê? Porque Deus, em primeiro lugar, nós somos criaturas. Então, a criatura, ela deve se colocar no lugar dela. E ela deve colocar Deus no lugar dele. Então, existem coisas que a gente não sabe e a gente precisa tomar cuidado também, muitas vezes, de tentar cavocar, vamos chamar assim, em terreno que a gente não conhece. Você imagina ter um cano de água ali e a gente está cavocando. Nós vamos bater no cano, vai fazer um estrago. Entende? Então, a gente deve ficar mais ou menos aonde a gente conhece. Né? O que a palavra de Deus fala a respeito disso, Isaac, é assim, que as festas, elas têm a ver com o povo de Israel. Ela tem a ver com os filhos de Israel. Então, talvez, possa ser que os filhos de Israel, eles entrem como o remanescente fiel que havia em Israel. Tanto das duas tribos que passaram, né? Que elas passaram pela tribulação, como das 10 tribos aqui no finalzinho, né? O Senhor, quando ele vier, ele vai reunir as 10 tribos de Israel e vai levar essas 10 tribos para o deserto e vai peneirar. Lembra desse versículo que fala? Ele vai peneirar Israel, né? Ele vai, como Satanás queria fazer com Pedro, ele queria cirandar, né? Cirandar é fazer assim com a peneira e o vento leva o que é falso, né? O que é verdadeiro cai na peneira. Então ele vai levar, das 10 tribos, ele vai levar para o deserto e ele vai passar um por um ali, o que é verdadeiro vai entrar. Agora, existem as nações, né? E as nações, talvez, essas festas aqui, elas não dizem respeito às nações. Então vai haver pessoas, né? Agora, respondendo, né, talvez a pergunta, haverá pessoas que provavelmente são das nações, né, que eles ouviram o Evangelho, mas
talvez eles não receberam o Evangelho, mas eles ajudaram, de alguma forma, os que pregaram o Evangelho. De alguma forma, eles ajudaram. Porque eu falo assim, outra coisa, eu não sei, e eu não quero afirmar, porque a palavra de Deus não fala. Mas eu pergunto assim, será que Noé construiu sozinho a arca? Eu não sei. Pode ser que pessoas que acabaram morrendo no dilúvio, pode ser que eles tenham ajudado Noé em alguma parte da construção da arca. Não sei. Entende? Então, assim, o Senhor, ele é soberano, né, nos seus planos. Ele elegeu, ele escolheu todos aqueles que ele vai salvar, e a igreja será completa, não faltará nenhum, e também não terá nenhum a mais, né? A igreja vai ser completa, Israel vai ser completo, não faltará ninguém, não terá ninguém a mais. Ou seja, o Senhor tem o seu propósito, né? O seu propósito para o quê? Para glorificar Cristo, né? No milênio, na esfera celestial e também na esfera terrenal. Né? Às vezes, eu sinto assim, eu falo por mim, irmão, né? Quando eu me converti, eu era a pessoa mais importante no mundo, porque Deus veio e me salvou. Né? Sem dúvida, nós temos uma importância para o Senhor muito grande. Mas daí a gente começa a ver que existem outros também, amados, tão amados quanto. Não é? E além de outros amados tanto, às vezes a gente tem o terreno, a verdade da reunião, como sendo a coisa, e sem dúvida ela é importante, mas nós não devemos esquecer que há outros irmãos também. Né? E além de outros irmãos, e Deus também teve outras pessoas que ele estava preparando também para cada um, em toda a cena do milênio, né? Porque Deus está fazendo tudo isso, irmão, todo esse plano que Deus está fazendo, é para, afinal, trazer glória para o Filho dele. Né? Então, ele vai glorificar, Deus vai glorificar. Lembra quando o rei pergunta para Amã com relação a Mardoqueu? Ele pergunta assim, o que fará o rei ao homem a quem o rei tem consideração? Né? E aí Amã, achando que era com ele o assunto, ele joga lá em cima. Né? Vai sentar no cavalo do rei, pôr a veste do rei, não sei o que, então faz isso para Amã. Né? Então, Deus, ele está preparando toda a glória, o desfile desse homem, que é Cristo Jesus. Né? E nós faremos parte pequena, embora extremamente excelente, da glória dele. Por quê? Porque vai ter igreja, vão ter os amigos do noivo, vai ter toda a parte terrenal da manifestação de Cristo. Né? Então, a gente cada vez mais, irmãos, pelo menos eu falo por mim, a gente vê cada vez mais que é Ele, que Deus está fazendo para Ele. E nós estamos entrando nessa bênção, essa grande bênção, mas o objetivo de Deus é dar glória a Ele, a Cristo. Eu falo assim que talvez o mundo ele seja dividido em duas partes. Né? Vocês estão vendo aqui, né? Desde o começo para cá, uma coisa, e daqui, de um fato para cá, é outra coisa. E eu gosto de pensar assim, que desse início até aqui, era o que Cristo ia fazer para Deus. Então, existem vários
como o irmão falou, dos sacrifícios de Levítico, tudo prefigurando, né, Adão caindo no sono profundo e tal, tudo era prefiguração, prefiguramento, agora eu me enrolei aqui, do que Cristo ia fazer para Deus. Até a hora que ele faz. A partir desse momento, não é mais o que Cristo ia fazer para Deus. A partir desse momento, inverte. É o que Deus vai fazer para Cristo. Não é? Por quê? Porque até aqui, Cristo veio ao mundo e morreu. Por assim dizer, ele fez a parte dele. Estou falando isso bem, né? Bem entre aspas, né? Agora é a vez de Deus fazer a parte dele para Cristo, porque Cristo já fez a parte dele para Deus. Você percebe? Então, no fim, toda a história do homem, desde o princípio até o fim, o que é? É um relacionamento entre o Filho e o Pai. É um relacionamento entre esse homem perfeito, Cristo, e o Deus perfeito, santo, 3 vezes santo. E nós entramos, irmãos, olha o privilégio, nós entramos no conhecimento desse relacionamento do Pai e do Filho. Olha o privilégio, a gente não tem ideia, né? Do privilégio que nós temos, porque nós entramos neste relacionamento. Então, isso, até a cruz, voltando, era o que Cristo fez para Deus. A partir da cruz, começando pela ressurreição, é o que Deus vai fazer por Cristo, e ele vai levar o Senhor até o ponto mais alto, absolutamente mais excelente. E isso aqui vai ser o quê? Milênio. No milênio vai ser mostrada toda essa glória. O que se fará ao homem a quem o rei tem prazer? É isso aí que Deus vai fazer a Cristo, o Filho dele. Né? Irmãos, então, eu vou, como o John aqui ele tá fazendo alguma coisa na casa dele, eu tenho que falar para vocês que a sala aqui vai ser utilizada daqui 10 minutos pelos irmãos de Belo Horizonte, né? Então, queria agradecer a presença de todos. Vai ter que, por enquanto, encerrar, mas vai ter, se Deus quiser, vai ter outros irmãos agora vão utilizar aqui. Mas obrigado, foi sempre muito edificante, irmão Luiz. Obrigado pela companhia. Obrigado também pelos outros irmãos. Isaac, cadê o Lucas já foi embora? Cadê o Lucas está aí. Grande Lucas. E a Maria José também, tô vendo aí. Mas é isso, irmãos. Agradecer vocês pela companhia e pela sabedoria, irmão Luiz. Obrigado mesmo. Imagino. Sabedoria vem de Deus, a nossa não presta para nada. Exatamente. Perfeitamente. Tá bom? Mas tá bom, então desliga aí, o Breno vai desligar e todo mundo vai cair na mesma hora, né, Breno? Exatamente, eu vou ter que dar uma de ditador aqui, por enquanto. Daí, tchau, Vika. Bem, irmãos, daí no mesmo horário, né, a gente vai combinar aqui, mas acho que isso deve continuar também, tá bom? Com certeza. E tem uma pergunta também do irmão Gerson que eu anotei aqui, viu, irmão Gerson? Gerson Xir. Anotei sua pergunta, viu, irmão? Infelizmente não deu para fazer, mas eu anotei sua pergunta, viu? Tá bom, obrigado, irmão. Aí na outra a gente responde, Gerson, tá bom? Obrigado. Tranquilo. Obrigado, gente. Boa tarde, viu? Fiquem com Deus. E hoje à noite também. E hoje à noite tem uma outra reunião, tá? O Luiz, você tem um contato de alguns irmãos aí para mandar para eles, do Paulo Roberto, né? Hoje. Tá. Eu vou mandar para você, Alcides, porque eu não tenho de todos os irmãos. Depois Isso. Passa para vocês. Eu vou te mandar o link agora, tá, Luiz? Para você mandar para o Alcides pelo WhatsApp. Tá bom? Um abraço, gente.
Opa, Tudo bem, grato, irmão. Grato, amado. Eu depois partilho com os outros. Tchau. Pode Tchau, amado. Depois eu partilho com os outros irmãos. Tá bom. Boa noite, irmãos. Fique com Deus. Adeus. Tchau.